Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver amplificador de instrumentação com 2 operacionais e resistência de ajuste RG. Nesse tutorial vou mostrar a versão mais usada na prática para o amplificador de instrumentação com 2 ampops, aquela que tem a resistência de ajuste RG. Vamos lá? O circuito é similar ao amplificador de instrumentação com 2 amplificadores operacionais simples, mas agora aparece a resistência de ajuste do ganho RG. Outro detalhe é que todas as outras resistências têm o mesmo valor, simplificou muito. As entradas dos sinais V1 e V2 continuam entrando nas entradas não inversoras do operacional. Você já sabe o que isso significa, não é mesmo? Isso mesmo! A impedância de entrada desse circuito é altíssima, característica importantíssima para um amplificador de instrumentação. Vamos ver agora como analisar o circuito para determinar o ganho. A relação da tensão de saída com a tensão de entrada. Lembrando que a tensão de entrada é a tensão diferencial, a diferença entre a tensão V1 e a tensão V2. Vamos à análise? Vou usar a lei das malhas para essa análise. Então, vou traçar as malhas. Primeiro, a malha em laranja, a malha da saída. Segundo, a malha em azul, a malha da entrada. Tendo as malhas, vou definir as correntes. Vou fazer as correntes no sentido da entrada positiva para a negativa, todas no mesmo sentido. A corrente 1 circula pela resistência bem de cima, a corrente G é a corrente que circula pela resistência de ajuste, a corrente 2 circula nas resistências centrais, a corrente 4 circula na resistência de baixo. Tendo as correntes, eu posso colocar as polaridades das tensões em todas as resistências, o positivo do lado que a corrente está entrando. Agora sim, está tudo pronto para levantar as equações. Primeiro, vamos dar uma olhadinha para as correntes, olhando para os nós A e B da figura, e usando a lei dos nós, que todo mundo está careca de saber, podemos dizer que a corrente 1 é igual à corrente 2 mais a corrente IG. É só olhar para o nó A. A corrente 4 é igual à corrente 2 mais a corrente G. É só olhar para o nó B. Então, I1 é igual a I4. Fantástica essa eletrônica! Então, só tem uma equação para as correntes. I1 é igual a I2 mais IG. Simples assim. Vou levantar a equação da malha em laranja, a malha da saída, mais a tensão de saída VO. Sempre consideramos a tensão de saída positiva, menos a tensão na primeira resistência, I1R2, menos IGR1 e menos I1R2 da última resistência. Tudo isso igual a zero. Essa é a equação 1. Agora a equação da malha em azul, a malha de entrada, mais a tensão de entrada V1, segue direto para a segunda resistência. As entradas do operacional não somam nada. A queda de tensão é zero. É o zero virtual agindo. Continuando, menos I2R2, menos I2R2 novamente na terceira resistência. E então, volta direto para a entrada V2, mas agora é menos V2. A corrente da malha, aquela usada só para levantar a malha, está passando do positivo para o negativo. Tudo isso igual a zero. Essa é a equação 2. Vou dar uma ajeitadinha na equação 2. Vou chamar V1 menos V2 de tensão diferencial VD. Afinal, eu quero o ganho em função da tensão diferencial. Olha ela aí. Também já vou somar as parcelas I2R2. Vou refazer a equação 2. Ficou mais simples agora. Para a equação 1 não ficar com inveja, também vou dar uma ajeitadinha nela. Vou somar as parcelas iguais. Veja como ficou. Ficou mais enxuta, elegante. Mas ainda não está bom. Tenho 3 correntes e 2 equações. Preciso de mais uma equação. Aqui está ela, a malha verdinha. Essa é uma equação importante. Ela demonstra que a corrente de ajuste é função da tensão diferencial da entrada, exatamente igual ao circuito do amplificador padrão com resistência de ajuste. Então, esse circuito aproveita o melhor desses 2 amplificadores. Vou levantar a equação dessa malha. Mais V1 menos IGR1. R1 é a resistência de ajuste RG. Menos V2. Não podia ser mais simples.
Vou trabalhar fazendo aparecer a tensão diferencial V1 menos V2. Já vou passar IGR1 para o outro lado da igualdade. As coisas estão se encaixando. Pronto! A corrente G é simplesmente a tensão diferencial sobre R1. Claro, a tensão diferencial está todinha sobre R1. Sempre lembrando que R1 é a resistência de ajuste. Se eu tivesse visto isso antes, podia ter usado a lei de Ohm simples. Agora voltamos à análise. Mas agora vou substituir a corrente G na equação 1. Veja como fica. A última parcela alterou. Apareceu uma simplificação. Você consegue ver qual é? Isso mesmo! R1 pode ser simplificada. Eu adoro simplificações. Veja como ficou a equação 1. Não tem mais IG. Veja como fica o sistema de equações agora. Só tem duas correntes. Será que dá para resolver? Ainda não. Eu não consigo. As equações são totalmente independentes. Eu tenho que achar a relação entre I1 e I2 de outra forma. Você consegue identificar onde eu tenho essa relação? Isso mesmo, na equação das correntes dos nós, vista lá no início. A corrente 1 é igual a I2 mais IG. Mas agora eu tenho IG, foi vista há pouco. Você lembra? É a lei de Ohm aplicada sobre RG. A corrente G é igual à tensão diferencial sobre RG. Simples assim. Agora é só substituir I1 na equação 1. Vou puxar o 2R2 para frente para ficar mais simples e pronto. Vou eliminar os parênteses colocando o 2R2 para dentro deles. Sem os parênteses fica bem mais simples. Pronto! Essa é a nova equação 1. Voltando para o sistema de equações, veja como ficou a mágica. Só tem corrente 2. Agora vou tratar de substituir I2 na equação 1. Mas não vou fazer isso direto. Vou antes fazer uma nova mágica. Veja, a tensão diferencial se transformou em 2 e 2R2. Mágica poderosa essa! Note mais ainda, na equação 1 tem uma parcela exatamente assim. Vou substituir e no lugar do 2 e 2R2 fica somente a tensão diferencial VD. Que maravilha essa matemática! Vou continuar daqui, agora com a parcela simplificada, mostrando só a tensão diferencial. Tem duas parcelas com a tensão diferencial. Vou somá-las então. Fica menos 2VD. Vou isolar a tensão de saída VO, passando o restante para o outro lado da igualdade. Você consegue ver mais alguma simplificação? Vou colocar o 2VD em evidência. Quem não gosta de estar em evidência? Parece que agora está bom. Temos a relação da tensão de saída e da tensão de entrada. Essa é a solução desse circuito. E o ganho? Sempre me fazem essa pergunta no final da análise. Nem se importam com todo o trabalho que eu tive para chegar até aqui. Querem saber só do ganho. E o ganho é esse, ó. É só deslocar a tensão diferencial para o outro lado da igualdade. E essa é a solução do circuito com ajuste do ganho e tudo mais. Agora fica fácil ajustar o ganho. É só alterar uma única resistência, a resistência RG. O circuito ainda continua delicado, mas agora somente a resistência R2 precisa ter alta tolerância, menos que 1%. Melhorou um pouco. Quem diria que só uma resistênciazinha a mais ia dar tanto trabalho? Mas conseguimos! Você viu neste tutorial a análise do circuito amplificador de instrumentação com dois operacionais e ajuste do ganho. Esse é um circuito que mistura o circuito do amplificador padrão com um ganho ajustável e o amplificador com dois operacionais. O tópico de amplificadores de instrumentação ainda tem muito mais a oferecer, mas isso veremos nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!